Olá, tivemos uma semana importante para as moedas commodity, com anúncios do Canadá e da Austrália. Além disso, tivemos alguns desenvolvimentos na China. Eu vou à Monex para analisar esses eventos. Vamos começar falando sobre o anúncio da China sobre sua meta de crescimento e também sobre o fato de que haverá mais gastos do governo. Qual é a sua opinião sobre esses eventos? Eu acho que o objetivo do Banco da China e também do governo da China tem sido conseguir uma aterrissagem suave para a economia chinesa. Então, sabemos que o crescimento vai desacelerar. É claro que vai, dado o boom de crescimento que vimos por décadas. A pergunta é, esse crescimento vai desacelerar para uma taxa sustentável ou teremos uma aterrissagem abrupta, com recessão, desemprego crescente, esse tipo de coisa? Eu acho que as últimas medidas são um afrouxamento suave que foi pensado para apoiar a economia, mas sem voltar ao boom insustentável. O que o fato de o governo estar tendo que aumentar seus gastos mostra? Por que eles têm que intervir? É porque o setor privado ainda não está robusto o suficiente? É um afrouxamento normal da política fiscal. O único motivo que a torna incomum é que a intervenção fiscal na economia é politicamente insustentável na maior parte do mundo ocidental. Mas, na verdade, é uma resposta econômica bastante ortodoxa. Você quer que a economia melhore um pouco, você afrouxa um pouco a política fiscal. É isso que eles estão fazendo. É difícil analisar o que está acontecendo lá. Nós estamos conversando antes de começar a gravar. É estranho o Banco Popular da China fazer os cortes no final de semana sem muito aviso. Nós sabemos o que o Politburo está dizendo, mas é difícil saber o que realmente está acontecendo. Quais são os maiores perigos? Eu acho que o maior perigo vem da natureza obscura do setor financeiro de lá. Há muita liquidez no chamado setor bancário sombra na China. E é impossível dizer em que extensão, talvez o mercado imobiliário ou de construção e os empréstimos a esses mercados na China estejam sobrecarregados. Em especial, se você analisar países como a Austrália e a Nova Zelândia, há muito investimento chinês em seus mercados imobiliários e potencial inflação. Então, qualquer tipo de contração no mercado imobiliário chinês poderia acontecer repentinamente e poderia ter consequências amplas na região do Pacífico e talvez para além dela. O motivo principal que me trouxe aqui são as moedas commodity. Essa pode ser uma pergunta muito ingênua, mas a administração chinesa colocou uma grande ênfase em combater a poluição. Quando você observa a Austrália e seu carvão, o Canadá e seu petróleo, eles estão numa posição privilegiada agora se a China for se afastar da queima de combustíveis fósseis? Estão em uma posição privilegiada? Não, não estão. O que é interessante no momento é que a China quer continuar a ter um forte crescimento, mas há provavelmente maior consciência do impacto ambiental da industrialização pesada, um carro por família, esse tipo de coisa. Há maior consciência das consequências ambientais disso tudo do que talvez haja no Ocidente. As consequências disso são que as políticas da China irão almejar mais um reequilíbrio da economia, talvez se afastando da industrialização desenfreada que já vimos acontecer. Outra consequência disso poderia ser os preços mais baixos das commodities. O setor de construção, o setor industrial, que já forneceram demanda confiável, especialmente para as exportações australianas, podem não ter esse apetite tão voraz no futuro. Tivemos duas decisões recentes de bancos centrais. O Canadá e a Austrália decidiram não cortar mais as taxas. Na sua opinião, quais foram os motivos, especialmente da Austrália? Era amplamente esperado que eles fossem cortar novamente. Tanto no caso da Austrália quanto no do Canadá, eu acho que foi um caso de esperar para ver o que vai acontecer. Isso não quer dizer que não haverá mais cortes de taxas, mas por motivos diferentes. Ambos os bancos decidiram aguardar. No caso do Banco do Canadá, eles querem ver o que vai acontecer exatamente com os preços do petróleo, porque o petróleo é o principal produto de exportação do Canadá. Se o preço do petróleo cair, aí o Banco do Canadá vai provavelmente ter que reavaliar sua política. Parece que os preços do petróleo, no caso do Banco do Canadá, estão mais ou menos de acordo com suas previsões. Então nós temos que esperar e ver o que vai acontecer no mercado de petróleo. Eu acho que é isso que o Banco do Canadá está fazendo. No caso da Austrália, eu acho que eles estão em uma situação difícil. O Banco da Reserva reconheceu que há um crescimento muito robusto, talvez até preocupante nos empréstimos aos setores imobiliários e de construção, enquanto que o restante da economia não está com uma performance tão forte. Eu acho que eles querem ver o que vai acontecer nos próximos meses em relação à inflação,
desemprego, e aí eu acho que é mais provável que vejamos mais cortes de taxas. No entanto, eu não ficaria surpreso se eles tomassem medidas macro de cautela para controlar, em particular, o mercado imobiliário. Qual é a sua opinião sobre a administração da economia da Austrália? Eu estava lendo alguns fatos e fiquei bastante incomodado com o desemprego no maior nível em 12 anos. O crescimento dos salários no menor nível em 18 meses. E você está certo, há um superaquecimento do mercado imobiliário. O que deu errado? Porque eles tiveram o boom de commodities e parece que foi totalmente mal administrado. A Austrália tem uma economia desenvolvida, se comparada ao Brasil, que é outro grande exportador de commodities. Seria mais justo dizer que o Brasil desperdiçou o boom de commodities. A Austrália tem uma infraestrutura pública robusta. Por exemplo, a rede de banda larga nacional. Houve muito investimento do governo na rede de banda larga. O que estamos vendo no momento não é exatamente o desperdício do boom de commodities. Estamos vendo apenas o fim do boom de commodities. Então, sabemos que o investimento irá desacelerar na Austrália. Nós sabemos que as pessoas que antes trabalhavam em projetos de mineração e construção, etc., irão simplesmente ter que ser realocadas em outro setor da economia. Para finalizar, vamos focar nas moedas do Canadá e da Austrália. Você prevê de maneira geral mais tendência de baixa, dada a fraqueza das commodities? Sim, definitivamente, especialmente diante do dólar. Eu acho que a dinâmica fundamental de ambas as relações dessas moedas é que os Estados Unidos, a meu ver, irão desenvolver políticas monetárias de aperto nos próximos trimestres, enquanto que o Canadá e a Austrália devem provavelmente enfraquecer ou suavizar a política monetária. Obrigado ao Ranco por seus conhecimentos. Fique conectado à Ducascorp TV para mais entrevistas e análises. Até mais!